Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 2 de maio de 2024, precisamente às 8 horas. Oportunidade na qual deveremos julgar 31 feitos, além dos 70 já finalizados na última segunda-feira, 29 de abril, em julgamento virtual. Cumprimento inicialmente desembargador Glauber Rego, Dr. Ricardo Tinoco e a doutora Naide Pinheiro, terceira Procuradora de Justiça, como representante do Ministério Público, retornando às atividades por mais um período aqui com muita honra, recebendo Sua Excelência. De igual forma, cumprimento todos os causísticos presentes e por videoconferência, a pessoa do Dr. Gustavo Moreira. Estendo meus cumprimentos à doutora Maria Clara Dias Rego, servidora lotada no nosso gabinete, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários, colaboradores que estão trabalhando neste momento e apoiando esta Câmara, além dos policiais militares, Sargento Lemos e Sargento Vieira, integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, que estão garantindo a nossa presença aqui. Ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Eu aprovo, desembargador Glauber. Doutor Ricardo. Expediente, senhora Ana Cláudia, quem cumprimento pelo retorno às suas atividades após férias. Expediente há algum? A Excelência, ofício 04-2024, Natal 30 de abril de 2024, a doutora Raquel Cardoso Tinoco de Góes, agradecendo a moção de congratulações pela sua aprovação no concurso de juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, somente. Nós cumprimentamos e parabenizamos a Sua Excelência, irmã, filha do nosso querido Dr. Ricardo Tinoco, na certeza que vamos para a posse, será uma grande festa. Indicações de proposta, a presidência não tem, desembargador Glauber Rego. Também não, senhor presidente. Doutor Somente Ricardo. dar as boas-vindas aí à doutora Naide, ratificando o que Vossa Excelência já disse aí. É um prazer tê-la novamente aqui conosco. Pois, né, doutor Ricardo Tinoco. Não, senhor presidente, também me apostando aí as boas-vindas da doutora Naide. Sempre uma alegria, uma satisfação pela conosco. A palavra à Sua Excelência, doutora Naide Pinheiro. Bom dia a todos, só dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez nessa Câmara. Pois não, Excelência. A satisfação é nossa. Abra a ordem jurisdicional com julgamento dos feitos com pedido de sustentações orais e demais processos apresentados em mesa na ordem regimental. Algum advogado presente? Tem, mas me parece que a segredo de justiça você pediu para deixar o momento mais à vontade, quando terminarmos, viu? Porque senão eu teria que encerrar a divulgação e prejudicaria os trabalhos, então ficaria por último. Qual é o processo? É o número... Doutor Gustavo? Número 4. Da relatoria do doutor Ricardo Tinoco. Temos 2 presentes. Bom, então chama a votação. Haverá sustentação remota. É o número 3 da pauta, da relatoria do desembargador Glauber Rego. Apelação criminal 080 48 29 71 2022. Apelante Leandro Lira de Araújo, advogado doutor José Corsino Peixoto Neto e doutor Vinícius Campos de França. Em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Pois não, doutor José Corsino está nos assistindo e ouvindo? Sim, Excelência, bom dia. Pois não, Excelência. Já está aparecendo, não. Já está sendo visualizado. Doutor José Corsino, o desembargador Glauber anunciou que o feito está em mesa. Então, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos a partir de agora. Senhor presidente, eu posso até adiantar o... Pois não, Excelência. Só um minutinho, Excelência. O desembargador Glauber pediu a palavra. Senhor. Se a defesa vai se conformar, mas eu estou dando provimento parcial e a pena está sendo reduzida para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 278 dias multa, regime aberto, senhor presidente. Vossa Excelência ouviu? O desembargador Glauber está dando provimento parcial. Ouvi sim, Excelência, e eu prescindo da sustentação oral, apenas requerendo que seja registrado
E, se possível, o apelante ele está preso há 1 ano e meio. Se fosse possível já expedir, doutor Glauber, e receba nosso cordial cumprimento aqui da capital do Sertão, Patos, na Paraíba, em cumprimento imediato para a colocação no aberto, porque ele tem há 1 ano, acho que há 1 ano e 6 meses já preso. Com alvará de soltura, né? Nós poderíamos, né, Eduardo Glauber, sugerir ao juiz desde que... Aí vai para o juiz da execução, né, que não tem outro motivo de aplicar. Exatamente, Temporal não esteja preso mesmo. Exatamente. Ele, deixa eu só me dizer aqui a pena inicial dele. Só aproveitando, o doutor Ricardo Tinoco está acompanhando, Sua Excelência, e eu também. Foi 8 anos. 9 Um anos. pouquinho. 9 anos, 4 meses. E aí, senhor presidente? Se o senhor já pudesse se revogar a prisão preventiva, doutor Glauber, aí melhoraria até para a questão do cumprimento, até para cumprir mais rápido. Porque se voltar para a execução, aí eles vão mandar para o Ministério Público, eu acredito que vai ser mais de 30 dias para que seja colocado em liberdade. Mas eu estou tratando a respeito disso aqui, Porque se Sua Excelência, com todo respeito, doutor, me perdoe interromper, Sua Excelência estiver revogando, aí o próprio gabinete já poderia expedir o alvará de soltura e aí sim ele tramitaria normalmente na execução. Senhor presidente, só um detalhe em relação a essa parte, do processo em mesa, mas puder dar sequência, e aí chamaria novamente, suspender o julgamento e chamaria ainda na sessão para que eu possa responder essa questão trazida pelo advogado. Pode ser? Suspender o julgamento. Pode ser. Doutor José Agostinho entendeu. E até o final da sessão eu trago essa resposta. Examinar essa matéria, ok? Pois não, então processo suspenso. O seguinte é da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, é o 2 da apelação, da pauta, desculpe. Apelação criminal 010-9019-72-2017. Apelante Lucas Silva de Vasconcelos Costa. Advogado doutor Daniel Mago de Vasconcelos Costa Júnior. Em mesa, Excelência? Em mesa. Doutor Daniel está nos ouvindo? Ouvindo perfeitamente, Excelência. O relator anunciou que o processo está em mesa. Vossa Excelência dispõe a partir de agora de até 15 minutos, Excelência. Obrigado, Excelência. Inicialmente, eu cumprimento aos desembargadores presentes na sessão, em especial ao presidente desembargador Saraiva, ao desembargador Glauber e ao doutor juiz Ricardo Tinoco. Gostaria muito de estar presente presencial nessa sessão, porém tenho uma audiência logo na sequência na comarca de Sertalhada, então estou aqui de maneira virtual para tratar de mais um caso onde se busca a medida correta de justiça. Excelências, trata-se de uma acusação de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, no qual o apelante, o senhor Lucas Costa, busca sua absolvição em razão das nulidades de reconhecimento pessoal, fotográficos realizados em sede administrativa no âmbito do inquérito policial. O fato aconteceu ainda no ano 2017, numa rua desta capital, quando 2 homens armados abordaram as vítimas Júnior Flávio e o Tiago. O senhor Júnior Flávio Uber estava deixando o senhor Tiago em casa e, ao chegarem na casa do Tiago, depararam com 2 homens armados que realizaram o assalto, né, e subtraíram bens do senhor Tiago e subtraíram também bens e o carro do senhor Júnior Flávio, o Uber. Após o crime, no outro dia, 2 dias depois, se não me engano, na sequência, circulou imagens da prisão dos 2 acusados, né, do senhor Lucas e do senhor Rafael Sodré, em grupos de WhatsApp, e a vítima, o senhor Júnior Flávio, quanto o senhor Tiago, se dirigiram à delegacia após circular essas imagens do apelante preso, algemado, por outro crime. Eles se dirigiram até a delegacia e, ao chegar na delegacia, estavam os 2 acusados, o senhor Rafael Sodré e o senhor Lucas, presos por outro crime, pela suposta prática de outro crime. E aí, naquele momento, foi levado as vítimas até a carceragem e as vítimas, por meio de show-up, por meio de uma amostragem ali algemado, reconheceu
os acusados, ambos os acusados, os dois, tanto o Rafael Sodré quanto o Lucas. E, com base nisso, após alguns dias, foram à DEPROV, onde realizaram um reconhecimento fotográfico. Está nos autos, no ID 23439666. Esse reconhecimento fotográfico inaugura o inquérito policial. Na verdade, o que acontece é que esse reconhecimento fotográfico ele pode ser utilizado até para indicar ali, né, inicialmente, a autoria de crimes. Porém, ele não deve ser utilizado como meio de prova por diversas razões, como já bem salientado o Superior Tribunal de Justiça, né, bem salientado pelo Superior Tribunal de Justiça em vários julgados, quando, na verdade, indica que o reconhecimento de pessoas deve seguir à risca o artigo 226 do Código de Processo Penal, quando indica, por meio da citada legislação, que deve ser colocado pelo menos um do lado do outro, com características semelhantes, o qual não foi feito nesse caso. Não foi feito. E essa não é nenhuma das aberrações mais graves desse caso. Eu digo isso por quê? Porque quando da instrução criminal, a defesa, inclusive, juntou nos autos um depoimento do senhor Lucas no dia do crime. E o depoimento não tem a hora, mas pelo menos cria uma dúvida com relação à autoria. E esse depoimento foi no bairro Diverso, no dia do crime, e o Lucas não estava, o apelante, né? Então, além disso, durante a audiência de instrução e julgamento, as vítimas, ao prestarem seus depoimentos perante o crivo do contraditório, tanto a vítima Tiago quanto a vítima Júnior Flávio confirmaram reconhecer ainda os dois acusados, apesar de um crime de 2017, confirmaram ali em audiência o reconhecimento, porém, quando foi juntado um vídeo da ação do crime, a vítima Júnior Flávio falou que teria reconhecido também pelo vídeo o senhor Rafael Sodré, o réu. E com relação ao senhor Lucas, ora apelante, o senhor Tiago, a vítima Tiago, reconheceu, mas alegou inicialmente que teria reconhecido após a prisão de Lucas, quando tinha se dirigido à delegacia e visto algemado, olhando através de uma brecha, né? Acrescentando ainda que não haviam outras pessoas do lado e, assim, dessa forma a gente percebe que esse reconhecimento está totalmente viciado. Por quê? Porque uma pessoa que ela participa ou então acaba sendo assaltada com o uso de arma de fogo, ela pode estar sob o efeito do Weapon Fox Effect, que na verdade é um efeito que diz que a atenção da vítima fica totalmente focada na arma. E muitas vezes o próprio sistema de justiça e os próprios policiais, quando vê que o suposto autor praticou um outro crime ali, tende a indicar e tende a burlar procedimentos para tentar fazer com que aquela pessoa também seja responsabilizada por aquele crime. Nesse sentido, há de se destacar também que, após da ida da vítima Tiago na delegacia e ter recebido a foto de Lucas, como eu falei, ela realizou um reconhecimento fotográfico que inaugura o inquérito policial, né, no ID 77112414, páginas 4 a 7, incorrendo em mais uma violação do artigo 226, né? E, além disso, né, na audiência de instrução e julgamento, quando o senhor Júnior Flávio reconhece ambos os acusados, que vai para as alegações do Ministério Público, o Ministério Público vai e pede a absolvição somente de um deles. Ou seja, desconsidera o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Júnior Flávio, quando reconhece o Rafael Sodré, mas com relação à vítima Tiago, que foi da mesma forma reconhecimento fotográfico, por meio de show-up, reconheceu também na delegacia algemado, que é uma situação que realmente ostenta dúvidas quanto à autoria, porque, imagina, quando o acusado é assaltado, você se dirige à delegacia e vê alguém parecido lá algemado, preso por outro crime. A sua própria consciência, né, não vai deixar com que você não reconheça, vai causar um desconforto, uma dissonância cognitiva ali, para que você não diga, não foi aquela pessoa.
Então, nas alegações do Ministério Público, o parquet chega e pede a absolvição de um dos acusados, desconsiderando totalmente o reconhecimento fotográfico, desconsiderando totalmente a saída na delegacia, e com relação ao senhor Lucas, não, pede a condenação. E eu acredito, na verdade, que esse pedido de condenação se baseia no direito penal do autor, por ele ter sido já condenado por outro fato criminoso. Mas é aquela coisa que nós estamos tratando de um fato, e não tratando a pessoa do senhor Lucas, mas sim do fato criminoso. Em razão disso, a defesa vem requerer, sim, o reconhecimento dessa nulidade, pois torna a prova totalmente frágil. Reconhecimento fotográfico, reconhecer o apelante algemado na delegacia. É muito frágil isso, é muito frágil. Além disso, o depoimento torna totalmente viciado, aquele depoimento dado perante a instrução. E no mais, apesar do juiz sentenciante utilizar o argumento que a autoria estava comprovada, a gente tem que analisar reconhecimento por notícia televisiva por outro crime, e da delegacia com reconhecimento do apelante algemado e sozinho, reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, depoimento das vítimas reconhecendo ambos os acusados, e aí uma sentença desconsiderando somente um e condenando o outro. Então, com base nisso, a defesa acredita veementemente que o apelante não praticou esse crime, o vídeo que foi acostado no processo não dá para verificar com características precisas, de fato, quem praticou esse crime. E, com base nisso, a defesa vem requerer o desentranhamento desses reconhecimentos, bem como o reconhecimento da nulidade constante do artigo 226, por não obedecer o artigo 226, e também vem requerer a desconsideração do depoimento da vítima Tiago, já que o depoimento do Júnior Flávio, da outra vítima, tem a fragilidade, então do Tiago também tem, foi realizado ambos da mesma forma. Ambos obedeceram os mesmos critérios de nulidade ali, ambos foram no mesmo sentido. E aí como é que se desconsidera um e condena o outro? Então, com base nisso, a defesa vem requerer a nulidade dos reconhecimentos fotográficos por violação ao artigo 226, e também com relação à questão de não se usar somente provas do inquérito policial para poder condenar alguém, né, violação ao artigo 155, e o artigo 157 também, que não permite que provas ilícitas sejam desaguadas no processo penal e sirvam para condenar alguém. É como vem se manifestar, a razão pela qual requer, como medida de justiça, a absolvição do apelante. Muito obrigado. Pois não, agradecemos Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, antes de propriamente ingressar no debate em torno da matéria de fundo, eu parabenizo o advogado pela sustentação oral, como sempre situada no plano da defesa técnica, o que é por demais louvável, e também já examino aqui duas preliminares que foram suscitadas pelo Ministério Público, ambas foram acolhidas. Uma que concerne ao não conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto não houve fundamentação específica acerca do pedido de redimensionamento da pena, o que está sendo acolhido no voto. E uma outra, no que toca à aplicação da atenuante da menoridade, em que o Ministério Público pugna pelo não conhecimento, de tal modo que foi acolhida em razão desse pleito já ter sido objeto de exame e acatamento por ocasião do julgamento de primeiro grau. Bom, no tocante ao mérito, o ponto central da discussão diz respeito à suposta nulidade do procedimento aplicável ao reconhecimento do então acusado, ora apelante, ante a afirmada violação às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. De fato, se o reconhecimento estivesse limitado como a um primeiro lance de olhar, estivesse limitado à análise
por meio de show-up, como ponderou a defesa da tribuna, sem que houvesse a concorrência de outros meios de instrução destinados à mesma finalidade, haveria de se reconhecer a fragilidade do reconhecimento e, portanto, a violação das disposições, quer dizer, das formalidades que compõem o reconhecimento na conformidade com o que prevê o artigo 226. Entretanto, senhor presidente, para ser bem objetivo, eu destaquei aqui passagens do voto que enfrentam exatamente esse ponto e denotam que não se limitou o reconhecimento ao exame fotográfico como a um primeiro momento se imaginou que fosse. Eu digo aqui, na parte que interessa, acerca do reconhecimento fotográfico, é sabido que as disposições contidas no 226 do CPP devem ser interpretadas sob a efetiva demonstração do prejuízo. Ou seja, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotos, é apto para identificar o réu e fixar a autoria do crime, desde que corroborada com outras provas, inclusive quando o reconhecimento for ratificado em juízo consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Eu cito alguns excertos, inclusive da relatoria de Vossa Excelência aqui, recentemente proferidos esses julgados aqui na Câmara Criminal, e sequencio dizendo o seguinte: no inquérito, as vítimas Tiago Cavalcante e Júnior Flávio Belo Alves confirmaram a autoria delitiva do apelante. Somado a isso, os referidos ofendidos, aí cito aqui os IDs, apresentaram relatos em juízo apontando o réu como um dos responsáveis pela prática do crime de roubo. Destaca-se que a vítima, Tiago Cavalcante, em juízo, informou que ao ver a foto de Lucas Silva de Vasconcelos, que circulava nas redes sociais, em razão dele ter cometido um crime de furto na Arena das Dunas, o reconheceu como um dos autores do crime, especificamente aquele que lhe abordou. Realmente nessa fase, limitada à fotografia. Mas aí eu sequencio. Posteriormente, compareceu à delegacia e reconheceu o réu pessoalmente. Acrescentou ainda as características físicas da pessoa que lhe abordou, que coincidem com as características de Lucas Silva de Vasconcelos. Dessa forma, observa-se que a vítima, Tiago Cavalcante, inicialmente reconheceu o réu por foto e, posteriormente, foi à delegacia para reconhecê-lo pessoalmente. Então, inclusive, a referência ao fato do apelante encontrar-se na ocasião algemado não desconstrói ou não impede que se perceba a conjunção, as características físicas que o fazem coincidir com aquele que se estava a apontar como o responsável pela prática criminosa. A condição de estar algemado ou não impede a identificação de características físicas. Eu faço esse acréscimo a teor do que foi objeto de sustentação por ocasião da defesa oral. E digo aqui, destaque-se que os ofendidos fizeram reconhecimento fotográfico pouco tempo após a prática dos crimes, visto que o delito ocorreu em 11 de 4 de 2017 e o reconhecimento deu-se em 17 de abril de 2017, ou seja, 6 dias depois. Então, isso mostra que a contemporaneidade também deve ser sopesada favoravelmente à validade do reconhecimento. E, já caminhando para o fim, eu gostaria aqui de fazer um destaque em relação ao depoimento da própria vítima, da vítima Tiago Cavalcante, que diz, também na parte específica, que lhe mandaram foto do acusado Lucas porque ele tinha feito assaltos no Arena das Dunas, que inicialmente pelas fotos reconheceu o Lucas, que foi à delegacia onde ele estava preso e olhou por uma brecha e o viu e reconheceu Lucas como uma pessoa que lhe abordou. Que Lucas tem a pele branca e olhos claros, baixo e cheinho, que viu o vídeo do assalto fornecido pelo seu vizinho, gravado da câmera de segurança da casa dele, que neste vídeo não dá para ver o rosto dos assaltantes nitidamente. Então, o que se vê é a precisão do depoimento com relação às 3 situações específicas. Primeiro, o reconhecimento por meio de foto, depois o reconhecimento pessoal. O fato dele ter dito que viu por uma brecha, claro, nós temos que tomar as palavras em seu sentido semântico, mas também no seu sentido pragmático.
A referência à brecha, todos nós sabemos, quando alguém comparece à delegacia para fazer o reconhecimento pessoal, é feito através de um pequeno quadrilátero de vidro, até para exatamente não permitir que exista exposição da vítima a qualquer situação de risco. Sabemos que as pessoas vivem em sociedade, há sempre o receio de se expor, a própria vítima de se expor fisicamente. Então, essa referência à brecha não também diminui, não retira a validade do reconhecimento, né? Então, o que se tem não é simplesmente um reconhecimento fotográfico, é a presença de depoimentos que corroboram esse reconhecimento, inclusive referências a outras situações, como a da presença em delegacia, para que o reconhecimento tenha sido ultimado. Então, senhor presidente, eu estou a conhecer do recurso. Há também um pedido aqui, que inclusive não foi aventado por ocasião da defesa oral, mas só para referência, diz que há uma pretensa aplicação da substituição de pena privativa por restritiva de direito, que se tem como não possível, em razão de ter sido crime cometido com violência e grave ameaça. Então, eu estou conhecendo do recurso, parcialmente, mas no seu mérito eu estou negando provimento, senhor presidente. É como voto. Pois não, também estou acompanhando Vossa Excelência e eu sou agora o desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Então, o recurso coincide e desprovido à unanimidade de voto. Doutor Daniel, Obrigado a todos, um excelente dia, bom trabalho. muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Senhor presidente, com relação ao Pois não. processo que eu havia pedido para suspender o julgamento, Número 3. número 3, eu, quando anunciei aqui a dispositivo do meu voto, na verdade eu me equivoquei, então eu teria necessidade de ouvir aí a defesa oral, senhor presidente. Pois não, doutor José Corsino está nos assistindo ainda? Então, sim, Excelência. No caso, Vossa o Excelência desembargador está mudando o voto. Não, ele Não, gostaria eu tô de dizendo- ouvir Vossa Excelência. Exatamente. Teve um equívoco aqui quando eu informei a Vossa Excelência, e aí eu gostaria de ouvi-lo para poder confirmar aqui ou não o meu voto. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, doutor José Corsino. Entendi, Excelência, entendi. Deixa eu me organizar. Eu já estava pronto, porque o presidente já disse que tinha votado, eu tinha até que fechado aqui algumas coisas. Deixa eu só abrir aqui, Excelência. O senhor gostaria de pedir a Vossa Excelência que na próxima você utilizasse a devida beca, ok? Sim, Excelência. Lá tinha dizendo, lá nas recomendações, eu peço perdão, é a primeira vez que eu estou aqui. Na recomendação enviada, tinha dito terno e gravata. E a beca também, né? É, Mas fica eu para a até próxima, tenho não a beca, esqueça. mas peço perdão. Pois não. Senhor presidente, senhor desembargador relator, demais desembargadores, membros do Ministério Público, advogados presentes, também aos serventuários da Justiça que estão presentes, recebam os cumprimentos da defesa aqui do interior do estado da Paraíba, na cidade de Patos. O presente processo trata-se de um suposto crime de tráfico de drogas que teria sido cometido em meados do ano passado nas proximidades da Polícia Federal, que dá acesso entre o estado da Paraíba e também o estado do Rio Grande do Norte. Narra as peças de informação e também a denúncia, Excelências, que o acusado estaria de Uber, andando de Uber, voltando de Uber para a cidade de João Pessoa, vinha da cidade de Pipa e ia para a cidade de João Pessoa, quando em determinado momento receberam a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal teria feito a abordagem do recorrente e teriam feito o pedido dos documentos necessários para esclarecimento da identificação e regularidade do veículo. Naquele primeiro momento, os policiais apenas solicitaram os documentos tanto do passageiro, da hora recorrente, do senhor Leandro, como também do motorista, que se identificou já como Uber. Diante disso, sem que houvesse nenhum elemento objetivo para se identificar eventual necessidade de busca pessoal e veicular, tanto que os próprios policiais rodoviários federais
na delegacia de polícia e em juízo afirmam que estiveram ou perceberam ou identificaram uma atitude suspeita, sem dizer qual era essa atitude, passaram então a determinar que tanto o acusado quanto o motorista descessem do carro e eles procederam a uma busca pessoal e veicular. Nessa busca veicular, foram encontrada uma certa quantidade de droga em uma bolsa, em uma mochila. O motorista do Uber disse que pertencia ao passageiro, ao senhor Leandro. O senhor Leandro inicialmente disse que sim, pertencia a ele aquela quantidade de drogas que teria sido apreendida. Então, seria mais ou menos uma identificação como uma mula, uma pessoa que teria ido buscar uma droga em determinado local para entregar a outra pessoa em outro determinado local. Apesar de que não houve esse cenário inicialmente. Não houve a identificação de elementos objetivos para fundamentar a busca domiciliar, não houve elementos objetivos para a busca pessoal, mas mesmo assim houve o avanço da Polícia Rodoviária Federal nesse sentido. Já em juízo, a Polícia Rodoviária Federal narrou apenas a abordagem, disse que teria tido uma atitude suspeita, sem identificar qual seria essa atitude suspeita, objetivamente falando, e disseram que o material, a maconha, teria sido encontrada dentro de uma bolsa pertencente a Leandro, à hora recorrente. Diante dessa situação, quando em juízo, o acusado reconheceu ser sua aquela substância, aquela droga, e seguiu-se para a sentença. Na sentença, Excelência, e ainda nas alegações finais, e também na resposta à acusação, e como preliminar dessas razões recursais, a defesa técnica requereu que fosse reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar, ou melhor, da busca veicular e pessoal. A uma, porque não houve nenhum elemento objetivo indicado nos autos que caracterizasse a fundada suspeita para a realização da busca. Sabe-se hoje, e é assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que a abordagem policial por órgãos que têm a competência administrativa, como é o caso da Polícia Rodoviária Federal, não é o caso da PM, mas da Polícia Rodoviária Federal, é possível. Agora, para que essa abordagem, estando regular o veículo, estando identificados os passageiros, avance para uma busca veicular e pessoal, é necessário fundada suspeita. E essa fundada suspeita, Excelência, não ficou caracterizada nem no primeiro momento do inquérito policial e nem num segundo momento em juízo. Por isso que a defesa requereu lá, e requer aqui, perante Vossa Excelência, o reconhecimento da ilicitude da busca veicular, da busca pessoal e, subsequentemente, todos os atos delas decorrentes, inclusive a apreensão dos produtos que foram elencados no termo respectivo. E aí, analisando essa situação, absolvendo, por conseguinte, o apelante em razão do esvaziamento do estando probatório. Essa é a preliminar que se pede de ilicitude da busca veicular, por ausência de fundada suspeita, e pessoal, e, subsequentemente, a decretação de ilicitude das provas provenientes da busca ilegal e, por conseguinte, ainda a questão relacionada à ilicitude das provas e da absolvição por falta de prova. Subsequentemente, Excelência, no mérito, a defesa requer a reforma da decisão. A reforma da decisão, porque em que pese tenha sido configurado que foi apreendida determinada quantidade de drogas e não foi identificado como seria e para onde seria os destinatários e onde seria, não há uma configuração concreta
maciça, evidente de que aquela substância seria utilizada para o tráfico de drogas. Não seria, salvo a questão dita pelo próprio acusado, que estaria transportando aquela quantidade de drogas. Então, é uma quantidade não extraordinária, em torno de 4 quilos e um pouco, e não é nada que viole ou que passe a uma perspectiva de tráfico de drogas, seja organizado ou não, seja associado ou não. É apenas uma pessoa que foi apreendida com drogas. E é dever dos órgãos de persecução penal, notadamente, doutor Glauber, do Ministério Público, comprovar que a destinação daquela substância era para o tráfico de drogas. Não podendo por si só, em relação à quantidade, presumir-se que haveria tráfico de drogas. A polícia não avança nas investigações, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja a Polícia Civil, para que seja identificado se aquilo é ou não para o tráfico, como bem poderia ser para o próprio acusado, para o próprio apelante. Não há identificação, não foram apreendidos cadernos, os celulares que foram periciados não registraram questões relacionadas a tráfico de drogas, não foram apreendidos nenhum apetrecho direcionado ao tráfico de drogas. Então, pelo simples fato da apreensão, não é possível dizer que era para o tráfico. É possível, sim, dizer que é crime. Inclusive, o Senado, apesar de não ter tramitado, identifica hoje que qualquer quantidade de drogas, qualquer apreensão seria crime, mas não o crime de tráfico. É possível que seja o crime de posse para uso pessoal. Por que não? Por que não? Porque qual teria a dificuldade de uma pessoa ir buscar determinada quantidade de drogas para não precisar ir mais para a boca de fumo, para uso pessoal, um uso prolongado? Fato é que a acusação não provou a destinação para o tráfico de drogas. Mas sucessivamente, Excelência, caso Vossas Excelências não entendam pela anulação, não entendam pela absolvição, e seja necessário aí o reconhecimento da culpabilidade do acusado, o que se pretende é o redimensionamento da pena. Mais ou menos do jeito que foi anunciado inicialmente pelo desembargador relator, pelo doutor Glauber, com o reconhecimento, em primeiro lugar, dos elementos do artigo 59 favoráveis. Não há nenhum elemento que indique uma culpabilidade exacerbada, as consequências do crime são normais à espécie, não existe, Excelências, nenhum elemento que indique nada afora das circunstâncias, é algo comum à situação. Então, não há, efetivamente, nenhum elemento do artigo 59 que possa ser considerado frágil ou contrário ao acusado, principalmente quando o juiz fala de conduta social. A conduta social não pode ser analisada de acordo com elementos de investigação pretéritas ou outros pontos nesse sentido. Inclusive, a súmula 444 do STJ já é bem patente nesse sentido e fora valorada negativamente. Então, a defesa requer a reavaliação da pena, o redimensionamento já na primeira fase e trazendo-a para o mínimo legal. O segundo ponto, Excelência, é as circunstâncias. Seja de uma forma ou de outra, o acusado reconheceu que era sua aquela substância. E ao reconhecer a propriedade, tem direito à minoração da pena num segundo patamar. Por fim, a defesa requer que seja reconhecida a questão relacionada ao privilégio, a causa do privilégio. E aí sim é onde viria a pena para o que o doutor Glauber inicialmente anunciou no início do julgamento, que for até acompanhada por Vossa Excelência no primeiro momento. Depois o doutor Glauber ele diz que se equivocou no ponto, e aí a gente volta para a sustentação oral. Mas o que a defesa pede é que, efetivamente, seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, porque não há nenhum elemento que indique que não seja patente ou inaplicável aquela situação do privilégio, da diminuição de pena, da diminuição especial de pena, como muitas vezes é chamada pela jurisprudência. Então, inicialmente a defesa requer a anulação da busca veicular e sucessivamente a ilicitude das provas e, por consequência, a absolvição.
Se assim não entender esse tribunal, que seja reformada a decisão para absolvição do acusado por não comprovação da destinação da droga para o tráfico. Não há elementos que indiquem que aquela droga seria destinada ao tráfico de drogas. O juiz, ele pontua apenas a questão relacionada à quantidade, o que por si só não indica. Por último, a defesa requer, sucessivamente, se assim não entenderem, a defesa requer o redimensionamento da pena para alteração das circunstâncias judiciais, tendo-as todas como favoráveis. Caso o tribunal entenda algum desfavorável, que na pena intermediária volte-se ainda para a pena basilar em relação à questão relacionada à confissão. E, por fim, excelências, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado no presente caso, em razão de os requisitos necessários estarem presentes. É assim que se manifesta, agradecendo daqui do interior da Paraíba, da capital do sertão, a oportunidade de falar perante tão augusta Câmara Criminal, agradecendo a oportunidade e também a deferência do presidente em relação à beca, excelência, que de fato, lá no comunicado, falava apenas do termo, mas se Deus quiser, numa próxima oportunidade, estarei com traje a rigor, porque assim até o defendo como sendo o correto para as sessões telepresenciais. Agradeço e rezo para que Deus abençoe a todos. Agradecemos a Vossa Excelência e pode ter certeza que Deus quer, viu? Doutor Desembargador Glauber, com a palavra. Senhor presidente, só para ficar registrado e bastante claro, eu, na verdade, quando anunciei o dispositivo do voto e o julgamento foi suspenso, eu pedi para fazer essa conferência, quando o advogado disse que havia já sido concluído o julgamento, isso não aconteceu, né? Tanto é que foi suspenso. E, senhor presidente, a razão maior é que o meu voto, eu digo o seguinte: tem uma preliminar do Ministério Público, na 4ª Procuradoria de Justiça, que diz não haver interesse recursal com relação ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. E eu estou acolhendo porque, de fato, já no primeiro grau foi aplicada essa atenuante. No mérito, senhor presidente, a defesa se insurge contra o direito de liberdade que foi negado no primeiro grau, o direito de recorrer em liberdade, e eu digo que a prisão preventiva ela foi mantida na sentença e com fundamentação devidamente adequada, correta. Nesse sentido, inclusive, disse a 4ª Procuradoria de Justiça que tal pretensão não merece prosperar, porquanto a sentença não decretou a prisão preventiva, mas somente negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão anteriormente já decretada e, obviamente, em razão dos fundamentos que já constavam nos autos. Com relação à alegação de nulidade da busca, senhor presidente, isso aconteceu em uma operação padrão da polícia, já dito aí pela defesa, na BR-101, em que se teve uma justa causa para se fazê-la e, ao final, observar que havia o transporte de 5 quilos de entorpecente, senhor presidente. Um tráfico interestadual. E eu faço a transcrição aí dos depoimentos pertinentes, peço permissão para não lê-los, dos policiais, e trago também aqui o entendimento do ministro Ribeiro Dantas com relação a essa matéria, que diz o seguinte, de Sua Excelência,
que tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Isso aqui foi dito no agravo regimental, no agravo em recurso especial número 20.96.763, Tocantins, em 14 de junho de 2022. Então, senhor presidente, o que disse os policiais com relação à justa causa para a abordagem policial me parece bastante suficiente para tê-la como idônea, senhor presidente. Traz também a defesa uma alegação de nulidade na audiência. E eu também não vejo razão para prosperar. As testemunhas de acusação, os policiais envolvidos na ocorrência, eles foram ouvidos tendo o juiz facultado a palavra ao membro ministerial, em seguida a defesa acompanhado do interrogatório do réu, nos termos do artigo 187 e 188 do CPP, oportunidade na qual o juiz, se utilizando de sua prerrogativa e dever legal de interrogar o acusado, o que inclusive é meio de defesa destes, sendo também de seu interesse a formação da verdade processual, fez perguntas pertinentes e suficientes para esclarecer os fatos. Isso é uma questão que se busca que o juiz seja paralisado no momento da audiência, que somente Ministério Público e Defesa façam lá as suas falas. A rigor, o magistrado, em questões relevantes para a definição da verdade, senhor presidente, ele tem autoridade e legitimidade para fazê-lo, como aconteceu no caso concreto. De modo que eu não enxergo nulidade na postura do magistrado em audiência. Em seguida, o apelante ele traz aí questionamentos com relação à dosimetria. E muito embora o Ministério Público tenha questionado eventual falha na narrativa do recurso, senhor presidente, eu tenho entendido que ainda, mesmo que de ofício, é permitido ao relator avançar nessa questão, de modo que, com relação à culpabilidade e também à conduta social, eu as tenho como inidôneas, senhor presidente, e estou afastando-as. Mas permanece aqui as circunstâncias do crime, senhor presidente. Eu ainda afasto a questão das consequências, restando tão somente as circunstâncias. Então, a pena base ela resta em 5 anos e 10 meses de reclusão. Na segunda etapa, muito embora eu tenha dito que não havia interesse recursal com relação à aplicação da confissão, mas com o refazimento é dada a oportunidade de se utilizar aqui novamente. Então, na segunda etapa, eu utilizo a confissão e aí a pena retorna ao quantitativo de 5 anos. E vem o grande questionamento, senhor presidente, de se considerar ou não o tráfico privilegiado. Interestadual embora o apelante, ele, e aí vamos por 33, parágrafo 4º, que ele tecnicamente seja primário, e ainda que tenha um processo lá no estado da Paraíba, no TJ Paraíba, mas sem trânsito em julgado, então tem bons antecedentes,
as circunstâncias do caso, e isso aqui é o que eu trago na jurisprudência mais recente do STJ, tem afastado o tráfico privilegiado. Aqui na relatoria do ministro Joel Ilan Passeornik, quinta turma, agora em 4 de março do ano 2024, de Sua Excelência que, no caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto destacou-se o modus operandi do agravante que auxiliou no transporte interestadual de grande quantidade de drogas, embora aqui seja 166, acredito que 5 quilos também não é uma quantidade pequena, foi afastado aqui o tráfico privilegiado. Do mesmo modo, senhor presidente, ministro Ribeiro Dantas, também julgado 4 de março de 2024, quinta turma, agravo regimental no habeas corpus 87, 37, 36, Rio de Janeiro, a origem. E aqui também Sua Excelência disse a mesma coisa. A Corte de Origem manteve o redutor do tráfico privilegiado, afastando em razão da elevada quantidade de drogas, assim como por existir prova nos autos de que o paciente já havia contratado um dos correios em outras oportunidades para realizar o transporte interestadual de entorpecentes. Portanto, a alteração desse entendimento para fazer incidir a minorante da lei de drogas seja o reexame, ou seja, também mantido aqui com circunstâncias muito aproximadas do caso concreto. Também lá agora em 5 de março de 2024, ministro Messode Azulay Neto, Sua Excelência disse o seguinte: os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. E aí ele faz aqui a transcrição, que eu peço permissão para não ler, e diz o seguinte: na hipótese dos autos, privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores: 1. Quantidade expressiva de drogas apreendidas, 13 quilos. 2. Existência de outro processo. O paciente aqui, o apelante aqui, ele também tem um outro processo lá no TJ Paraíba. A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugada com a quantidade de drogas, demonstram a dedicação à atividade criminosa. Então, senhor presidente... Excelência, pela ordem. Pois não. Só poderia fazer esclarecimento de fato, doutor Glauber? Pois não. Não posso fazer? Pode sim, pois não. Só para... O senhor mencionou 13 quilos. E, na verdade, foram 5 quilos. Não, a quantidade... 13 quilos é a jurisprudência do STJ que eu estou fazendo referência. Sim, Excelência, então, desculpa. Obrigado. Que é o agravo regimental no HC 87, 58, 39, origem lá no estado de São Paulo, relatoria do ministro Messode Azulay Neto, quinta turma, julgado agora em 5 de março de 2024. E eu estou fazendo aqui a referência por entender que ser um caso muito próximo ao que estamos julgando aqui. E vou repetir, senhor presidente, a quantidade expressiva, 13 quilos, no caso concreto são 5 quilos, a existência de outro processo, o apelante aqui também tem outro processo, de número aqui, para ficar bem claro essa referência, é o de número 81, 2643, de 73, do ano 2020, lá no TJ Paraíba, e a utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto. Então, também aqui aplicado. De modo, senhor presidente, e aqui disse o ministro Messode Azulay, que embora
seja tecnicamente primária, ela era uma mulher primária, e a pena tenha sido estabelecida em patamar, aqui já com relação à fixação do regime. Mas, no caso concreto, já com essas 3 referências, tem tantas outras aqui que eu poderia fazê-lo, mas também imagino não ser necessário. Eu digo o seguinte, senhor presidente: eu não aplico a causa de diminuição do tráfico privilegiado, e aí tem a questão do referente ao tráfico interestadual, que faz aumentar a pena em 2/3. Então ela estava em 5 anos, e com essa causa de aumento alcança o patamar de 6 anos e 8 meses, senhor presidente, de reclusão, além dos dias multa, que no caso concreto, tendo uma circunstância negativa, embora o quantitativo de pena seja inferior a 8 anos, o regime permanece no fechado. Então, o meu voto, senhor presidente, é uma sanção de 6 anos, 8 meses de reclusão, mantido o regime fechado, e mantendo também a sentença com relação à negativa do direito de recorrer à liberdade. É o meu voto, senhor presidente. Alterou a pena, né? Não 2, 6 e... 6 anos, 8 meses de reclusão. Pronto. Independentemente do voto do revisor, eu tenho me questionado muito junto ao gabinete essa questão, até que ponto um tráfico de drogas é privilegiado. E a hipótese aqui revela um tráfico estadual, como disse Vossa Excelência, uma quantidade relativa, 5 quilos, né? Até que ponto há um privilégio nisso aí, no sentido do próprio adjetivo, né? Então, independente do voto do Ricardo, eu gostaria de pedir vista dos autos. Mas, doutor... Não, eu estou dizendo, né? Que é isso que o advogado quer, né? A própria hipótese quantitativa, em tese, afronta isso aí. Eu vou examinar. Doutor Ricardo, fica à vontade. Eu realmente compreendo e sou absolutamente sensível aos fundamentos trazidos pelo Bador Glauber. O quantitativo de droga denota uma quantidade que, diferentemente do que é sustentado pela defesa, não representa algo insignificante ou mínimo, como se pode a priori imaginar. Muito ao contrário, 5 quilos é um quantitativo considerável, mas eu vou aguardar o voto de Vossa Excelência, porque você pode trazer também alguns outros elementos de convencimento, e eu fico mais à vontade quando o voto vista for acostado aos autos. Eu vou aguardar o voto de Vossa Excelência. Doutor Glauber, só para me situar, Vossa Excelência está redefinindo a pena para 6 anos, 6 anos e 8 meses, e a questão daquele pede da liberdade negada, né? Pronto. Você vai adequar, né? É isso? Pelo menos o que eu tenho aqui. Já, né? Pelo menos o que eu tenho aqui na tela não está não, mas vamos reexaminar. Atualizar, né? Ok, então após o voto do relator pelo provimento parcial do recurso, pediu vista dos autos, o desembargador vogal, que foi acompanhado pelo revisor. Ok, excelência? Ok. O seguinte é o número 7 da pauta, é da minha relatoria. É o recurso sentido estrito 080-3181-7-2024, recorrente Josias Teixeira de Moraes, advogado Breno Assay, Pacheco Pereira de Paula. O processo está em mesa, excelência, e o doutor Breno dispõe de até 10 minutos, excelência. Perfeitamente, excelência. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador presidente Saraiva Sobrinho, excelentíssimo desembargador Glauber Rego, excelentíssimo doutor Ricardo Tinoco, ilustre membro do parquê,
serventuários, colegas aqui presentes, meus cumprimentos. A demanda em trata de procedimento do Tribunal do Júri, em que a denúncia imputa, registra a ocorrência de acidente veicular com vítima fatal, com um agente em estado de embriaguez, em que se impreca o cometimento em sede de dolo eventual. Bom, serei bastante objetivo nessa temática, até porque o ponto fulcral da irresignação está presente na discussão do dolo eventual. Se essa situação, tão somente a menção do estado de embriaguez é suficiente a demonstrar essa situação de eventualidade, de assunção de risco. Evidentemente, nosso entendimento é negativo. Há que se fazer uma demonstração mais acurada das circunstâncias do fato que levam a essa conclusão de assunção de risco. Sobretudo, com o advento da Lei 13.546, que trouxe a especificação desse tipo de delito, do homicídio, no caso, no Código de Trânsito, do homicídio culposo em estado de embriaguez, com agravamento de pena. Com o advento de tal legislação, nós entendemos que há um reforço no sentido de que, para a demonstração do dolo eventual, não basta só a menção do estado de embriaguez, como foi o que aconteceu na denúncia. Há que se ter uma demonstração mais acurada disso. Da mesma forma, o juízo de piso, quando dá a sua avaliação. Quando não se há essa demonstração acurada, não se é o caso de levar ao Tribunal do Júri essa apreciação dessa matéria. Então, nós entendemos que o que já era exceção tornou-se excepcionalíssimo com o advento da Lei 3.546. Então, essas são as considerações e as razões do nosso inconformismo que legitimam o apelo. Agradecendo desde já a atenção dos desembargadores. Agradecendo a Vossa Excelência, eu, enquanto relator, estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento. E de forma resumida, eu digo na emenda: processual penal e penal, recurso sentido estrito, homicídio simples, artigo 101 caput do Código Penal, pleito desclassificatório para a modalidade culposa na direção de veículo automotor, artigo 302 do Código de Trânsito, de respeito à regra de trânsito, embriaguez ao volante e transporte do veículo na contramão, conjunto fato probatório apto a submeter o caso ao julgo popular, desacolhimento da tese, pronúncia em conformidade com o artigo 403 do CPP, deciso mantido, conhecimento e desprovimento. Como voto de Bardo Glauber, doutor Ricardo de novo. Também acompanho. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Agradecemos a Vossa Excelência, doutor. Eu que agradeço. Doutor Breno. Bom dia a todos. O seguinte é o número 6 da pauta, relatoria de Bardo Glauber Rego. Agravo em execução 080-3177-67-2024, agravante Valéria de Miranda Barbosa. Advogado doutor Anesiano Ramos de Oliveira. Em mesa, Excelência? Feito em mesa, doutor Anesiano já presente, dispõe de até 10 minutos a partir de agora, Excelência. Embora sem som, que agora chegou, eu cumprimento a todos, um bom dia. A doutora Procuradora de Justiça, serventuários, os colegas advogados, doutor Sanderson, que saiu daqui para a lei, de uma forma daqui para ali porque era advogado, e hoje está vendo, assessorando Vossa Excelência, que preside esta Câmara, me parece. De uma forma bem objetiva, nesse início de mês, 2 de maio, já se passado aí um terço do ano, eu vim aqui hoje pedir, não pela agravante, não por Valéria, eu vim pedir pelos filhos dela. Eu vim pedir muito mais do que pelo direito dos homens esculpidos nos códigos e nas leis, no direito humanitário.
se Vossas Excelências observarem o teor do nosso agravo, do nosso requerimento, irão ter a triste visão de uma filha, de uma jovem de 18 anos com problemas psíquicos que se mutila. Ela se mutila por causa da ausência da mãe. A mãe dela cometeu erros, tanto é que está presa ali na cadeia feminina, no presídio feminino da Zona Norte. Sim, a mãe dela cometeu erros e está presa. O que nós estamos requerendo é que converta essa prisão para prisão domiciliar para que ela cuide dos 2 filhos. Um com problemas psíquicos, 18 anos, até fotografias estão nos autos, no sentido de comprovar a mutilação dessa jovem, além de documentos técnicos que são os documentos médicos. E um outro e uma outra criança, né, de 11 anos de idade, um outro menor que também paira e sofre de problemas asmáticos e necessita do cuidado da mãe. Em verdade, Excelência, bem objetivo agora, a prisão domiciliar ela foi concedida, porém condicionada à revogação de uma prisão preventiva que ela ostentava na 10ª Vara Criminal aqui de Natal. Nós fomos até a 10ª Vara, eles concederam essa revogação e o juízo de execução oficiou a COAP para saber especificamente se a agravante era líder de alguma facção criminosa. A COEAP oficiou a CEAP, que por sua vez enviou o expediente à vara de execução, informando que ela não é líder de facção. Porém, o juízo, por um lapso, por um equívoco que a gente visa corrigir nesta Câmara Criminal, fundamentou o fato de ter voltado atrás e não ter concedido mais a prisão domiciliar, colocando no corpo da sua decisão que ela era líder de facção e, portanto, não iriam conceder essa prisão domiciliar. Diante desse equívoco, de uma forma bem específica, é o que nos insurge, a fundamentação que lá está, no sentido de dizer que era líder de facção, não consta no ofício da COEAP. E é por isso que nós estamos requerendo, não por ela, mas sobretudo por esses filhos, que por um direito humanitário, que vai muito mais além do que o direito dos livros, outorga e dá o direito, está lá previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, está lá no inciso 3º do artigo 117 da Lei de Execução Penal, que filhos com problemas de doenças graves, como é o fato dessa jovem que se mutila, e menores, crianças até, têm o direito de ser concedida a prisão domiciliar, até por uma questão de resguardo, que essa prisão domiciliar não seja, digamos assim, ad eterno, seja por 90 dias e que ela fosse analisada a cada 90 dias uma nova reanálise. Coloca uma tornozeleira na perna dessa mãe e manda ela para casa para cuidar dos filhos. Repetindo, para concluir, o que nos insurge e que nos traz para falar essa tribuna, antes temos falado nos autos, através do nosso agravo, o erro de fundamentação que lá consta na decisão que negou esse pedido de prisão domiciliar, que é o fato de se apontar que essa moça seria líder de facção sem o ser, conforme expediente da COEAP. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Agradecemos Vossa Excelência, eu vou falar para o relator. Senhor presidente, doutor Anesiano, com essa particularidade que tem de atuar no Tribunal do Júri com bastante frequência e com destaque, se o magistrado se conformar em tão somente ouvi-lo, o que é bastante chamativo, porque ele é atrativo, né? A sua fala é atrativa, ela chama a atenção, com certeza
o provimento ao agravo seria medida de imediato a ser alcançada pela defesa. Mas o nosso dever chama um olhar aos autos. E aí, doutor Anesiano, o que consta é que a agravante, o filho tem 11 anos de idade. Ela cumpre pena no regime fechado e há 9 anos ela está no sistema prisional. Então, o convívio com o filho, e muito bem destacou o Ministério Público, ele no dia a dia, ele acontece com a sua avó. Os cuidados são todos dela nesse período. E tem mais outro detalhe, senhor presidente. A agravante, ela teve um benefício, e aí eu não tenho aqui o detalhe se em razão de uma eventual progressão de regime para o semiaberto ou se é uma eventual prisão domiciliar já nesse sentido. E ela, enquanto tornozelada, senhor presidente, ela rompeu a tornozeleira. E aí teve a falta grave anotada. Isso aqui, deixe-me ver, para ser mais preciso nas datas. Só um minutinho, senhor presidente. Sim, ela rompeu a tornozeleira em 14 de março de 2022 e foi recapturada somente em 5 de março do ano passado, oportunidade em que houve a homologação da falta grave. E mais, senhor presidente, tem ainda essa questão da liderança de facção criminosa. Então, a agravante ela é anotada aqui com o codinome de malvada como liderança da facção criminosa Sindicato do Crime, senhor presidente. De modo que, em que pese, em um primeiro momento, a emoção sugerir atender ao pleito da defesa, a razão impõe a negativa de provimento do recurso. E esse é o meu voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Também acompanho, sem tirar o brilhantismo da fala de Vossa Excelência, realmente sempre convincente, mas outros detalhes nos levam a analisar. E, como destacou o Eduardo Glauber, essas situações, fuga, 28 anos, cumprindo 28 de prisão, faltando 19 a cumprir, filho com 11 anos, né? Quer dizer, ela está nova e presa, né? Deixou o filho abandonado aos 2 anos, abandonado entre aspas, como eu quis colocar. Então, eu estou acompanhando Sua Excelência e proclamo que o agravo foi conhecido e desprovido à unanimidade. Obrigado, doutor Anesiano. Chamo agora a votação. O número 1 da pauta, há um pedido de sustentação presencial. É uma apelação criminal 010 55 35 82 2020. Apelante Michel Pupo, apelado Felipe de Santana Calil, advogado Manuel Fernando de Braga. Me parece que Sua Excelência não compareceu. Eu sou o relator e, resumidamente, eu estou conhecendo, dando provimento parcial a este recurso. Eduardo Glauber. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, acompanho. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade de votos. O seguinte número 8 da pauta, também da minha relatoria. Apelação criminal 080 55 09 83 2022. Antônio Maia Venâncio é o apelante, o advogado Antônio Adeberto da Silva Macedo. O processo está em mesa. Sua Excelência está nos assistindo? Também não. Não é isso? Então eu estou encaminhando o voto, sendo bem resumido pelo conhecimento e desprovimento. Eduardo Glauber. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade de voto. Tem um
pedir sustentação oral, mas é segredo de justiça, vamos deixar para o final, que a gente está quase encerrando aqui, que seria o 4. Em segmento, eu quero comunicar que o número 5 da minha relatoria não está em mesa. Passamos agora aos processos com destacados, com parecer oral. Parecer oral tem pedido? Da minha parte, tem nenhum pedido de parecer oral. Do Bardot Glauber tem? Tem não, né, Excelência? Você tem o quê? Pedido de parecer oral. Parecer oral, sim. Já encaminhado aí para doutora Naide. Identifique, por favor, do Bardot Glauber, qual é o deles? Doutora Naide, por favor. Já. É o 12. Então, a doutora Naide tem a palavra. Excelência, é o 0800-3453, 2022-820-5600. Há um pedido de parecer oral acerca de um pleito de reconhecimento do princípio da insignificância. Acontece que é um pleito que não foi formulado, uma tese que não foi formulada na primeira instância em nenhum momento. Trata-se, portanto, de uma inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto, sendo nesse sentido o opinamento desta Procuradoria de Justiça. Eu mantenho o meu voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Acompanho. Também acompanho, colocando que o recurso foi conhecido e provido parcialmente. Unanimidade. Está um pedido de vista do Bardot Glauber, número 10, não é isso? Não mesa, senhor presidente. Não, desculpe, no número 9. Apelação criminal 0100-110-76. Apelante Graciano Andréa Souza. Sim, não, esse é o da questão da NPP, não é isso? Senhor presidente, de fato, eu revisitei os autos e a audiência em que teve o pedido, né, para que fosse formulado o acordo, a representante do Ministério Público, ela não, como disse Vossa Excelência, ela não chegou a formular o acordo, o pedido da defesa, mas a promotora não ofereceu o acordo de não persecução penal, disse apenas que na vara em que ela atuava, ela estava lá substituindo, se não estou enganado, ela não tinha o hábito de ofertar, de propor o acordo depois de recebida a denúncia. O magistrado, por sua vez, foi infeliz quando disse que indeferia o pedido da defesa, mas na verdade não teve a proposição do acordo, né? Então, o que a defesa disse é que o magistrado tinha se negado a homologar o acordo de não persecução penal, e isso motivou o meu pedido de vista. E não se trata de encaminhar a instância superior lá do Ministério Público, a Procuradora-Geral, porque também Vossa Excelência já deixou claro nos autos que isso já aconteceu, né? Então eu já anotei o meu voto no sentido de acompanhá-lo, e é isso, senhor presidente. Pois não, então, como o doutor Ricardo Tinoco também já votou, então o recurso foi conhecido e desprovido a unanimidade de votos. O seguinte, o 10 não mesa, né, Excelência? Não mesa, senhor presidente. Esse é o de Moniclei Nunes. Exatamente, não mesa. E o Diogo Rodrigues. O seguinte, número 11, apelação criminal, apelante JPDO. É da minha relatoria, consta o seguinte: o relator suspendeu o julgamento para reanálise da matéria, após o voto do doutor Ricardo Tinoco votar pelo provimento da apelo de Bardot Glauber que aguardaria. Eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso
Só situando, apelação criminal, cárcere privado, artigo 148 do CP, é punitivo, pleito absolutório com arrimo na ausência de dolo, a ser inapto a revelar o elemento subjetivo do tipo, hipótese, manifesta improcedente da persecução do crime, recolhimento da tese negativa, deciso reformado, conhecimento e provimento. Bador Glauber. Eu anotei, Vossa Excelência, nesse caso, o doutor Ricardo estava divergindo. E aí, Vossa Excelência. O voto eu, inclusive, queria parabenizar Vossa Excelência pela. Adequou. Então, eu estou acompanhando Vossa Excelência, superior. Obrigado. A provocação realmente me fez reexaminar. E eu disse aqui só, no mais, embora haja, no primeiro momento, caminhado pela manutenção do decreto punitivo, após me debruçar sobre as razões trazidas no voto do doutor Ricardo Tinoco, restei convencido da procedência da pauta absolutória. Então, faça argumentativo nesse sentido. Pois não. Eu pediria vinda para não reproduzir. Obrigado. Então, recurso conhecido e provido a unanimidade de votos. O seguinte é apelação criminal. Não, mas isso aqui não tem chamamento, né? Por quê? Já está votada. O 26 da pauta. A apelação criminal da minha relatoria, onde é apelante Moisés Davis de Assis, apelado Ministério Público. Eu estou dando provimento. Os demais estão me acompanhando, já é o 26, olha aí. Estão acompanhando já a unanimidade, então recurso conhecido e provido a unanimidade. Bom, faremos julgamentos em bloco, não é? Da minha relatoria, eu estou mantendo todos os votos já colocados à discussão de Vossa Excelência, dos Bador Glauber. Os da minha relatoria. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Ricardo. Eu também acompanho. Então, recurso julgado nos termos do voto do relator, unanimidade. Bador Glauber, da vossa relatoria. Eu estou acompanhando em todos os votos relançados. Senhor presidente, eu faço destaque no número 31 aí. 31. Um habeas corpus. E é a primeira oportunidade. Nas vezes anteriores, eu indeferia a inicial. 31. E aí eu chamo a atenção e agora... Muito interessante. É uma matéria interessante. É o primeiro que é trazido aqui para o debate do colegiado, né? Queria dizer que eu estou acompanhando Vossa Excelência. Eu estou concedendo. Muito bem posta a razão de Vossa Excelência. Muito inteligente, por sinal. Aliás, que é tipo de Vossa Excelência. Obrigado. O Paulo Ferrense não... Bom, então acompanhando Vossa Excelência. Também eu faço, das palavras de Vossa Excelência, presidente, as minhas, o voto brilhante que dignifica muito a construção da jurisprudência dessa Câmara. Eu acompanho integralmente. Obrigado. Pois não. Então, proclamação dos termos do voto do relator. O de Vossa Excelência também estou acompanhando, Bador Glauber. Também. Pois não. Eu ia fazer um apelo, se possível. Já que é uma jurisprudência e é um assunto novo, se pudesse democratizar essa informação para a gente. Mas vai ser publicado. É em segredo de justiça. Eu não sei se... Não convém, não. Então me perdoe, é segredo. Mas você acessa ao sistema? Não tem acesso, não. O gabinete, inclusive, depois de julgado, fornece a cópia, né? Fazer a leitura da emenda. Eu acho que a matéria... O segredo é para preservar a paciente, né? Para que não tenha a casa dela não tenha acesso. Mas no caso Você daria só um resumo no caso é a autorização para o plantio da cannabis para uso medicinal. Então é a primeira oportunidade que a gente enfrenta o debate e a ordem está concedida nesse sentido. E aí o segredo é para que o local em que é feito o plantio ele não seja divulgado, não tenha acesso. Mas fica condicionado as condições lá vai ter a visita da autoridade policial, né? A cada 3 meses, para que possa verificar. Ela fica com o compromisso de apresentar um documento médico, né? Mostrando a necessidade, com a periodicidade também. E o detalhe é que não há, diferente dos outros, nesse ela já tem as sementes, né? Porque lá nos outros pedia a autorização também da importação. Aí a transnacionalidade
a gente dizia que era competência da Justiça Federal. E a Anvisa aqui já autorizava também. Então é isso. Nada. Oportuna a intervenção de Vossa Excelência, realmente. Eu estou observando aqui, a assessoria me informa, está faltando voto, Vossa Excelência, no 1, 4, 7, 21, 22. Perfeito, vou fazê-lo agora. Vossa Excelência não me deixou aqui concluir, mas tudo bem. Eu acabei de lhe elogiar. Faltando no 4. Tem um último aí que quando a gente encerra, é o que seria o 4. O 4 que ainda vai haver sustentação de Badolão. O 4. É o segredo. O 5, não é isso? O 7. Foi adiado. O 7. Pronto. Ficou faltando o 4, porque vamos ter a sustentação oral. Aí né? tem o 21, 22, 28 e 29. Pronto, senhor presidente. 22, 21, 22, 27, 28 e 29, não é isso? Ok? Ok. Bom, nós vamos dar seguimento. Agora será julgado número 4, que é em segredo de justiça. Então nós vamos só pedir a equipe de apoio que suspenda a transmissão ao vivo. Bom, reabra a sessão na sua modalidade normal e conceda a palavra ao vereador Glauber. Retomar a ordem administrativa, senhor presidente. Pois não, senhor. Possível? Senhor presidente, acredito que na última segunda-feira, segunda ou terça-feira, foi publicado o ato de aposentadoria da servidora Rosângela Bastos da Silva Rego, conhecida como Rosinha para muitos, que há 46 anos integrava aqui os quadros do Tribunal de Justiça. E eu cheguei ao tribunal há 10 anos e poucos não, muitos meses já, dia 28 agora de junho, completo 11 anos aqui no tribunal. E ela já era lotada lá no gabinete, trabalhando com o desembargador Caio, continuou comigo. E então chegou a hora dela usufruir aí, né, um período de descanso. Então eu deixo aqui registrado o agradecimento, não somente o meu, senhor presidente, mas de todos que formam o gabinete, e desejando a ela aí que aproveite bem esse período que vai ter de aposentadoria agora, podendo compartilhar com a família, né, mais próximo, enfim, viajar, estar perto da mãe dela, que ela tanto estima e que tem passado por momentos de doença, mas que ela tem sido uma filha cuidadosa e uma mãe que todos conhecem aqui, né, uma mãezona das filhas e das meninas do gabinete também. Então todas irão sentir muita falta dela. Então Rosa, que ingressou no TJRN em 1978, vai nos deixar, senhor presidente, e dizer para ela que o gabinete vai estar sempre aberto a visitas, a hora que ela quiser. Então, essa emoção aí de agradecimento, de reconhecimento, senhor presidente. Assim o faço. Vossa Excelência puder deixar anotado, para que seja anotado na sua ficha funcional, né, que vai ter esse reconhecimento aqui da Câmara Criminal, que, enfim, ela, fazendo parte do gabinete, ela também estaria dando suporte aqui à Câmara Criminal. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Eu me somo à proposta oportuna de Vossa Excelência. Doutor Ricardo. Eu também, senhor presidente. Estou me acompanhando integralmente. São 46 anos. 6 anos, né? É uma vida toda, né? Quase a minha idade. Estou com 53. Nem tanto. Bom, então, dando prosseguimento, não havendo mais nada a ser tratado, eu quero anunciar que a próxima sessão ocorrerá no dia 9 de maio, quinta-feira, no horário regimental.
Agradecemos a todos e a Deus acima de tudo, e renovamos também os agradecimentos à doutora Naide Pinheiro, terceira Procuradora de Justiça, em se somar a essa luta. Muito obrigado a todos, dou por encerrada a sessão.